Convidá-los a pegarem suas Bíblias, abri-las em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, hoje nós vamos continuar a partir do versículo 9, veremos versículos 9 a 18. Mas eu quero começar com a leitura do capítulo, do versículo 4, do capítulo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez, podemos nos reunir nesse local para juntos cultuarmos o Teu santo nome, para juntos cantarmos louvores e juntos também apreciar a palavra do Senhor e ver aquilo que ela traz para nós em nossos dias, aquilo que é atual para nós hoje também, e assim procurarmos cada vez mais desenvolver a santidade do Senhor em nossas vidas, na forma como o Senhor tem ordenado para sermos santos como o Senhor é santo, e para isso precisamos vencer os nossos pecados, para que possamos de fato ser cristãos que são dignos de serem filhos do Senhor. Pedimos então que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações nessa noite, para que possamos ficar atento às verdades que veremos na Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. A soberba do rei é o título da nossa mensagem hoje à noite. Quando falamos em soberba, todo mundo já sabe que está falando do orgulho. Talvez um outro título, e eu vou falar mais no final, seria o rei orgulho, que é um problema para todos os seres humanos. E com essa soberba do rei, nós teremos aqui um gancho para falar um pouco de como nós somos também. Vimos na mensagem anterior que o rei Nabucodonosor, ele estava aí, como nós lemos no versículo 4, tranquilo e feliz no seu palácio. Tudo bem, tranquilo, sem problemas nenhum. Ele estava no topo, o rei dos reis, sem problema na sua vida financeira, na sua administração, em todos os aspectos. E ele mesmo falou, eu, Nabucodonosor, estava feliz e tranquilo. Mas veio um novo sonho, e o sonho o perturbou. O rei ficou abalado com esse segundo sonho. Foi como se jogasse água fria, um balde de água fria, naquela tranquilidade que ele estava lá no seu palácio. Muitos já talvez passaram por situação assim, Tá levando sua vidinha tranquila, e de repente acontece alguma coisa e tudo atrapalha. Então nós vimos aqui um outro sonho. É bom fazer um parênteses aqui nessa questão do sonho, pois essa questão de sonhos e visões é motivo de confusão em algumas igrejas evangélicas. E alguém pode dizer, está vendo? Deus sempre falou através de sonhos e visões. Sim, nós estamos vendo aqui, nessa passagem. Deus falava através de sonhos e visões. Na verdade, ele falou até através de uma mula. Quando ele precisava comunicar alguma coisa, ele poderia usar o que ele quisesse. Por que ele fazia isso? Porque a Bíblia, que é a sua revelação completa hoje, não estava completa. Nessa fase que nós estamos aqui, a Bíblia ainda estava sendo escrita. Em 1 Coríntios 13, versículos 8 a 12, nós vemos que a Bíblia afirma que quando essas coisas acontecessem, quando a Bíblia estivesse completa, não haveria mais a necessidade de sonhos, visões, revelação. Então olha o que diz aí nesse versículo: a profecia irá desaparecer, pois Deus, aquilo que Ele queria que nós soubéssemos,
já estaria revelado pela sua palavra e não haveria mais a necessidade, então, desses sonhos e visões. E ai daquele que acrescentar um tio à palavra, é o que diz em Apocalipse, ou seja, a palavra está completa, ninguém pode acrescentar mais nada à palavra de Deus, ai daquele que o fizer. No primeiro sonho, que nós já vimos e gastamos um bom tempo naquele primeiro sonho, Deus quis mostrar a Nabucodonosor um pequeno vislumbre do futuro, tanto do próprio rei, porque tudo indica que ele estava querendo saber o que ia acontecer com a vida dele, como também um vislumbre para a humanidade. Nós, através daquele sonho, conseguimos enxergar algumas coisas, e eles enxergaram também algumas coisas do futuro da humanidade, de toda a humanidade. Então, através desse primeiro sonho, Deus quis revelar que Ele exerce um controle soberano sobre todos os assuntos que dizem respeito a todas as pessoas e a todos os governantes, e acerca da substituição deles por aquele que será o verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Então, nesse primeiro sonho, nós vimos isso. Agora, esse segundo sonho tem dois propósitos que notaremos. O primeiro ainda é mostrar a soberania de Deus nos eventos humanos. Deus é soberano e Ele sempre vai agir dessa forma. Ele está no controle de todas as coisas. O segundo propósito é trabalhar de maneira mais pessoal aí na vida do próprio rei Nabucodonosor, que embora tivesse ouvido a palavra do Senhor por meio de Daniel, através do sonho e interpretação, e tivesse também presenciado vários sinais e maravilhas que aconteceram, por exemplo, do capítulo 3, que nós vimos aí, o exemplo da fornalha ardente, em que os amigos não morreram, né, e saíram de lá e não tinha nem cheiro de fumaça, um sinal ali, uma maravilha, um milagre muito grande, e ele tinha presenciado, e ainda não tinha entendido quem era Deus de fato, mesmo presenciando essas coisas, mesmo tendo aquele primeiro sonho, teve a interpretação, Daniel revelou até coisas além do sonho para ele teve a questão da fornalha e coisas assim, mas ele ainda não entendia quem Deus era de fato. Na verdade, o que o rei fez foi uma espécie de sincretismo religioso, acrescentando o Deus de Daniel à sua lista de deuses falsos babilônicos. Ele acreditava em vários deuses, tem mais um Deus, que é o Deus de Daniel, vamos juntar todos aí, um sincretismo religioso, que é que alguns fazem, né? Essa junção aí de várias religiões. Talvez ele até tivesse dado a proeminência ao Deus verdadeiro, como nós vimos aí que ele chamou de Deus Altíssimo, ou seja, entre todos os deuses, ele é o principal. Certamente ele pode ter reconhecido isso, mas ainda seguia os seus deuses. Lembra que ele, quando ele mandou chamar Daniel, que ele falou no versículo 8, por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, porque Bel, que é o Deus, um dos deuses babilônicos, ele foi colocado no nome de Daniel, o segundo nome de Daniel. Então ele fez questão de falar, citar o nome de Daniel e também o nome de Beltesazar, que era segundo o nome do Deus dele. Sendo assim, o rei ainda precisava aprender algumas coisas. Então ele precisava aprender que não há outro Deus. O Deus Altíssimo de Daniel era o único Deus verdadeiro, que domina sobre tudo e controla toda a vida de todos os seres humanos, inclusive a vida do próprio rei. Ele precisava entender isso. O rei e nós também
temos que aprender que o nosso coração está exposto diante do Deus Altíssimo e soberano. O coração, as nossas ações externas, todo mundo conhece, mas aquilo que está no coração, quem conhece é Deus. E ele precisava saber disso, nós precisamos saber disso, que Deus está atento às nossas atitudes e Ele conhece os nossos corações. Então, tanto o rei como nós precisamos ter o nosso coração mudado. Isso precisa acontecer constantemente. Nós vivemos numa santificação progressiva. Amanhã precisamos ser mais santos do que hoje. E assim consecutivamente. Nabucodonosor, e também nós, veremos que ninguém pode controlar a sua própria vida. E fazer isso é uma atitude arrogante e de soberba diante do Deus soberano. Então, algumas pessoas acham que pode controlar a sua vida. Tem alguns que acham que são donos do seu próprio nariz. Eu faço o que eu quero, como eu quero, onde eu quero. Mas essa história nos ensina que ninguém pode controlar a sua própria vida. Você não sabe nem se vai continuar vivo. Você não sabe se você vai ter saúde para continuar fazendo as coisas que você quer fazer. Porque muitas vezes você pensa, mas eu controlo a minha vida, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom salário, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Tá, mas quem te dá saúde? Quem pode controlar o que você faz e o que você deixa de fazer é Deus. O rei precisava saber disso. Nós precisamos saber disso. Ele está no controle de todas as coisas e não podemos ser arrogantes achando que podemos fazer o que bem queremos. Assim, com essa introdução em mente, passamos então a verificar o conteúdo do sonho. Eu basicamente vou ler essa questão do sonho, não vou entrar em detalhes da interpretação, porque a partir do versículo 19 vai ter a interpretação que Daniel vai fazer, aí entramos em mais detalhes na próxima mensagem. Então, versículos 9 a 16. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam assim debaixo dela e as aves de seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho no céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que passem 7 tempos. Portanto, vemos aí os elementos simbólicos do sonho. Esses elementos evidenciam que o rei era o foco do sonho. Fica evidente que o rei era o foco ali, cuja vida mudaria radicalmente. Ele estava vivendo tranquilo, como ele diz, e de repente veio esse sonho e a vida ia mudar da água para o vinho, de acordo com o propósito do Deus soberano, criador e dominador de toda a natureza do universo. Os versículos a seguir apontam diretamente para um propósito pelo qual o sonho foi dado. Eu quero me ater mais a esse propósito do sonho hoje à noite. Versículos 17 e 18. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito,
para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então, quando nós vimos aí, a fim de que, essas são palavras-chave que determinam o propósito do sonho. Você vê essa indicação, a fim de que, está indicando aí o propósito. Literalmente, essa expressão significa para o assunto que, ou seja, que tal decreto tinha um propósito, algo a ser alcançado, que agora seria declarado. Quanto ao termo os viventes, a referência aqui parece ser tanto geral quanto específica. Em geral, refere-se a todos os seres humanos, e em específico ao próprio rei Nabucodonosor. Então Deus tinha uma lição no decreto para todos aprenderem, e uma específica, claro, para o rei também aprender. O Altíssimo tem domínio. A lição consistia em aprender que há alguém mais alto que os humanos, que governa supremamente o mundo. O Altíssimo tem domínio sobre esse mundo. Ele tem autoridade final. Ele é o juiz nos negócios dos homens. Isso que quer dizer essa frase. Nabucodonosor, ele no auge que ele estava como o rei dos reis, no topo do mundo, ele se tornou um homem orgulhoso. Fica bem evidente isso nessa história. E Deus estava prestes a humilhá-lo na maneira simbolizada pelo elemento do sonho, árvore caída. Ou seja, ele ia cair, ele ia ser humilhado. Um homem orgulhoso e que Deus iria humilhá-lo. E o dá a quem quer, outra frase de destaque. Deus está no controle de todas as coisas, Ele é o Altíssimo que tem o domínio, Ele pode tirar e pode dar qualquer coisa a quem Ele quer, Ele faz o que Ele bem quer. Então, um aspecto da soberania de Deus no mundo, Ele permite serem colocados em ofício aqueles que por alguma razão Ele deseja. Em Romanos 13, nós vimos que todo homem ser sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, automaticamente, se as pessoas estão aí, foram eleitas, têm algum propósito para Deus. E nós, é claro, temos que ser sujeitos a essas autoridades. É claro, desde que essas autoridades não atrapalhem, né, os propósitos de Deus, sejam contrários aos propósitos de Deus. Se não estiverem atrapalhando, nós podemos e devemos, é claro, obedecer. Isso não significa que Deus dá autoridade para essas pessoas, que Ele aprova tudo o que eles fazem. Porque falar, mas todos os políticos estão lá porque Deus permitiu? Sim. Toda autoridade é instituída por Deus. Todos os juízes que estão lá, instituídos por Deus. Eles têm essa autoridade e Deus permitiu. Mas não significa que Deus aprova tudo o que eles fazem. O rei Nabucodonosor é um caso. Ele estava no trono e ele era o rei dos reis porque Deus permitiu. Nós vimos claramente que Deus não aprovava tudo o que ele fazia. Então, o rei Nabucodonosor deveria saber que ele tinha um ofício especial apenas porque Deus havia permitido. Todo líder tem que saber disso. Todo líder tem que entender essa verdade. Ele está lá simplesmente para atender um plano, um propósito de Deus. Se ele não fizer isso, é claro que ele vai ser retirado. Vejam em Jeremias,
Aí voltando a falar do Deus que controla todas as coisas, porque Jeremias está um pouco antes, né, vendo aí, falando o que ia acontecer com eles. Ele diz em Jeremias 27, e eu só vou fazer um resumo aqui, 5 a 7, com minha grande força e meu braço poderoso fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Deus falando, isso tudo é meu, e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ou seja, bem antes do rei Nabucodonosor saber, Deus já tinha falado que ele seria um servo dele, o meu servo. Eu faço o que eu quero, ele está no poder para poder fazer determinada coisa. E ele diz aqui, eu criei todas as coisas e eu posso entregá-la a quem eu quiser. E no caso o rei Nabucodonosor era o que estava ali recebendo. Então nós vimos aqui a importância dessa frase aí, e o dá a quem quer. E ele fez isso. Também temos a frase, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Essa declaração está particularmente relacionada com a verdade bíblica geral de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Deus pode levantar qualquer pessoa que Ele quiser para um propósito. Ele pode constituir aquele mais humilde, insignificante, uma pessoa que nunca pensaria que pudesse ser presidente de um país, e Ele fala, eu quero que seja essa pessoa, e ela vai ser. E é assim que acontece com todos os presidentes que existem aí no mundo. Isso eu vi, disse o rei, em sonhos. Nabucodonosor assim expressou sua conclusão do sonho. Isso eu vi. Parece que o seu objetivo com essas palavras era assegurar a Daniel que o relato era preciso, exatamente como lhe tinha sido dado. Não puderam, falando aí dos sábios, mais uma vez, os sábios foram incapazes de dar a interpretação naquele momento, como tinha acontecido 30 anos antes. Espírito dos deuses santos, pela terceira vez o rei usou essa referência, e cada vez com o reconhecimento de que a qualificação de Daniel para a interpretação de sonhos era baseada nesse fato. Espírito dos deuses santos, era algo divino, era algo superior, e por isso que ele conseguia fazer aquela interpretação, e ele reconhecia isso. Fazendo uma análise aqui para as nossas vidas, depois de analisar aí o sonho do rei, observar o propósito pelo qual ele foi dado, que é o principal foco nosso aqui, o propósito porque o sonho foi dado. Então chegamos à conclusão de que Deus precisa, ou melhor, precisava, no caso do rei, destruir o orgulho dele. Deus iria humilhá-lo para que aprendesse que o Senhor era o soberano e ele era um simples mortal. Apesar de se achar o mais poderoso do mundo e que pudesse fazer o que quisesse, ele era um simples mortal. É assim com todas as pessoas desse mundo. Qualquer um pode se achar, mas todos são simples mortais que podem morrer a qualquer instante. Então, aí a primeira coisa desse propósito, mostrar isso, Deus é soberano. Às vezes Deus precisa abalar então a tranquilidade e a nossa felicidade. Muitas vezes estamos vivendo nossas vidinhas tranquilas e felizes e precisamos ser abalados, porque nessa tranquilidade, podemos dizer também comodidade, nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer como servos de Deus, como filhos de Deus nesse mundo. Nós somos cooperadores de Deus nesse mundo, embaixadores do rei, devemos trabalhar para ele. Mas às vezes ficamos nas nossas vidinhas, tranquilos.
né, curtindo aquilo que conseguimos, e precisamos aí um chacoalhão com a finalidade de quebrar o nosso orgulho. Nós estamos falando aqui da soberba do rei, e certamente todos nós temos o mesmo problema que o rei tem. E geralmente por trás de todas as nossas falhas, comodidade, não fazer a vontade de Deus, tem a ver com o nosso orgulho. E às vezes precisamos de uma coisa que abale para quebrar esse orgulho e nos colocar no devido lugar, como Deus fez com Nabucodonosor. Você não é ninguém, você é um simples mortal, um servo meu, como ele disse em Jeremias. Disse o Senhor em Isaías 42:8: não darei a minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos. Hoje em dia existe outro tipo de idolatria. Deus não vai repartir a sua glória nem mesmo com a nossa egolatria. Nós nos amamos tanto, nós gostamos tanto de nós, que acabamos nos idolatrando. Isso é chamado de idolatria. O nosso orgulho é uma expressão de um Deus falso que adoramos. Porque é fácil falar, né, dos deuses do Nabucodonosor e outros deuses falsos, e falar, mas eu não adoro esse Deus, só adoro o verdadeiro. Mas o orgulho é uma expressão de um Deus falso. Porque tudo aquilo que nós adoramos se torna um Deus para nós. Ou seja, esse Deus falso aí é a nossa egolatria, que é a adoração de si mesmo. É quando a pessoa tira os olhos de Deus e fita em si mesmo. O Senhor quer nos ensinar a termos cuidado com esse nosso orgulho que fazemos questão de alimentar. Não é simplesmente ter, mas nós ainda alimentamos. Podemos dizer que isso é loucura, ficar alimentando o orgulho. É pedir para que Deus nos humilhe, como aconteceu com Nabucodonosor. É pedir para que Deus baixe, aprendemos a baixar a nossa bola. Em Sofonias 2, 1 e 3 temos a seguinte advertência: reúne-se, ajunte-se, ó nações desavergonhada, ó nação desavergonhada, tome uma providência agora. Todos vocês humildes, busque o Senhor e siga as suas ordens. Busque a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia de sua ira. Viver com humildade. Baixe a bola, deixe de ser orgulhoso. E talvez no dia da ira do Senhor, porque Deus, Ele não aceita o orgulho, e talvez no dia da ira dele, Ele possa te proteger. Percebam, o orgulho, que é contrário de humildade, provoca o juízo de Deus e traz sofrimento. Muitas vezes não abaixamos a bola porque simplesmente não percebemos o orgulho que reina em nós. Então eu quero falar um pouco desses tipos de orgulhos que nós temos e que está no nosso coração e que não percebemos. Como que eu vou baixar a bola? Como que eu vou mudar de atitude se eu não percebo isso? Então precisamos identificar esse pecado que está por trás da maioria dos pecados que nós cometemos. Então temos que perceber e que está atrás da maioria das reações em relação aos acontecimentos da vida. A palavra de Deus, ela está repleta de alertas quanto ao orgulho enraizado no mais profundo do nosso coração. Assim, a primeira coisa que Deus requer de nós, como requereu de Nabucodonosor, primeira coisa,
que admitamos o nosso pecado de orgulho. Se não admitir, não vai haver mudança. Ninguém se arrepende de uma coisa que não tem. Se não acha que está errado, como que vai se arrepender? Como que vai confessar? Como que vai pedir perdão? Como que vai fazer diferente se não reconhece? Então a primeira coisa é admitir que tem, em alguma área. E nós vamos ver várias aqui. O orgulho foi o problema de Lúcifer. O orgulho é talvez o maior problema da humanidade. O orgulho, podemos dizer que é uma realidade na vida dos seres humanos. Você o encontrará em todos os lugares do mundo e ele se alimenta de praticamente qualquer coisa que o engorde. O orgulho só faz as pessoas sofrerem, faz sofrer a si mesma e faz sofrer os outros ao redor. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela sofre. Ela sofre muito por causa do seu próprio orgulho. E é claro que os que estão próximos sofrem também. O orgulho é o pecado que pode estar por trás de vários pecados como ira, autopiedade, discórdia, ansiedade, depressão, amargura, injustiça, autossuficiência, mentira e rebeldia e etc. Então, quando vemos esses pecados que são fáceis de serem identificados, uma pessoa irada, que perde a paciência, que estupim curto, né, que é autopiedosa e sempre está com discórdia, nós podemos logo identificar que por trás desse pecado que todo mundo está vendo é o orgulho que está ali reinando. Por isso eu disse no começo, o rei orgulho. O rei é aquele que reina. Parece que está com o rei na barriga. Literalmente a maioria dos seres humanos agem assim, como se estivesse com o rei na barriga, que é o rei orgulho. E ele está ali de fato mesmo, e nós precisamos tirar esse rei das nossas vidas. Através do pecado da mentira, pode estar o orgulho da pessoa que não quer ter a sua reputação prejudicada. Então a pessoa, ela mente, às vezes nós falamos aquela mentirinha branca, ela mente simplesmente para que as pessoas não descubram alguma coisa, e a reputação dela fica prejudicada. Por quê? Para ela não ser ferida, ela mente. Certa vez vimos um vídeo que eu passei aqui de um pastor, que ele deu um testemunho, que ele, ao ser cobrado por alguém de um trabalho que pediram para ele fazer, e ele não tinha feito, né, nem havia começado, então ia ficar chato, né, pediu para fazer aquele trabalho e tal, e ele, ligaram para ele, e aí, como que está o trabalho? Já fez, já está pronto? Ele simplesmente falou, já está quase pronto. Depois, é claro, ele admitiu, o pecado ali é mentira, se estava mais ou menos ou não, ele mentiu, não estava quase pronto nada, ele nem havia começado. Mas por que mentiu? Porque ele simplesmente não falou que a pessoa ligou, e aí o trabalho que eu passei, eu nem peguei ainda. Por que não falou isso? Ele mentiu porque não queria que as pessoas pensassem mal dele, que ele era desorganizado, que ele era preguiçoso, que era isso, que era aquilo. Então, para não pensar mal, ele mentiu e falou que estava quase pronto. E pensando, depois eu dou um jeito e faço, e apresento o trabalho. Qual que é o pecado que estava ali por trás da mentira? Orgulho. O orgulho pode levar uma pessoa a prejudicar a reputação de outra pessoa que seja melhor do que ela em algum aspecto. O orgulho pode levar uma pessoa a agir com ira em situações que a pessoa se julgou ofendida. Então, porque aquilo ali me ofendeu, não gostei, a pessoa explode, e xinga, e fala algumas coisas. Então, uma reação explosiva, por causa do orgulho. Eu não merecia ser tratado dessa forma. Eu não aceito quando fala comigo desse jeito. Se alguém gritar comigo, eu perco. Se me mandar, então, o que é isso? É o orgulho. Não aceita que as pessoas falem alguma coisa. Eu não posso, não suporto isso.
E aí eu fico irritado. Então, atrás do pecado da amargura pode estar o pecado do orgulho manifestado na dificuldade de perdoar alguém. A pessoa não consegue perdoar, a pessoa é orgulhosa demais para deixar aquela falha passar batido. E aí ela fica amargurada, mas na verdade ela está amargurada simplesmente porque não consegue perdoar o que a pessoa fez para ela. Não, eu não admito que façam isso comigo. Eu admito qualquer coisa, pode fazer o que for, mas se fizer isso aqui, em específico, essa determinada coisa eu não aceito. Isso é eu não aceito. Olha o rei eu aí. Olha o rei orgulho. Eu não aceito isso. Porque eu sou superior a você, nesse caso, e eu não posso aceitar. Como que eu vou perdoar alguém? Eu sou melhor do que Deus. Deus me perdoou, mas eu não perdoo. Jesus Cristo morreu na cruz para me perdoar, mas eu não perdoo. Nesse caso eu não perdoo. Porque eu sou superior a Deus. É isso que a pessoa está dizendo quando fala que não consegue perdoar. Em um caso ou em outro. Mas o que está por trás disso? Orgulho. Eu não perdoo. Orgulho aqui, nesse caso, no fato da pessoa pressupor que seja melhor do que os outros, ou até mesmo que Deus. Pois até Deus se deixou e se deixa ofender constantemente, não é? Porque se você não aceita ser ofendido em um determinado ponto, você é melhor que Deus, porque Deus se deixa. Jesus Cristo veio a esse mundo e se deixou ser ofendido, e muitas vezes, e ainda é ofendido constantemente. E Deus é ofendido constantemente. E Deus deixa ser ofendido. Agora, eu não posso, eu não aceito. Nós pecamos contra Deus o tempo todo. Se Deus fosse agir como algumas pessoas falam que não suportam determinada coisa, ninguém estaria vivo. Mas Ele não é orgulhoso, Ele não é pecador. Então Ele se deixa se ofender constantemente. A pessoa é infeliz no casamento porque o orgulho faz com que ela exija que o cônjuge atenda às expectativas que ela estabeleceu. Então, tanto o homem quanto a mulher, a expectativa ideal para um cônjuge é essa. Eu estabeleci, porque para mim, o marido ideal tem que ser assim. A minha esposa ideal tem que ser assim. Então, ela estabelece uma expectativa. Não considera que ela também não consegue atender às expectativas do outro. Porque é chumbo trocado. Nenhum consegue atender às expectativas do outro. Nós somos pecadores, nós vamos falhar. Mas existem pessoas infelizes no casamento porque o orgulho faz com que ela exija do outro aquilo que ela não consegue fazer, que é atender às expectativas do outro. O filho, por orgulho, torna-se rebelde contra os pais, porque não pode admitir que alguém mande em sua vida. Rebeldia, não aceita. O orgulho está atrás aí da autopiedade, que é quando a pessoa sente dó de si mesma. Aquela pessoa que sempre fala, coitada de mim, como que puderam fazer isso comigo? Olha quantas coisas eu fiz para essa pessoa ou para essas pessoas, e olha o que fez comigo, eu. Isso é autopiedade, e é o orgulho que está por trás dessa autopiedade, que é pecado. E a autopiedade pode ser um dos fatores que levam ao problema de depressão. E por isso temos tantas pessoas depressivas nesse mundo, por causa dessa autopiedade. Comigo não, olha como eu sou. O orgulho pode estar atrás do sentimento de superproteção por parte dos pais. Falamos dos filhos, mas tem os pais também. Então, alguns pais querem proteger tanto os filhos,
que eles acham que eles são melhores do que Deus para proteger os filhos, mas o motivo ali é o orgulho que está por trás. O orgulho é manifesto na sua autossuficiência, na dependência de si mesmo, no cuidado e proteção dos filhos. A pessoa acha que ela vai conseguir, com toda a sua capacidade, proteger os seus filhos. Eu lembro uma vez, duas vezes, que eu fiquei numa situação que eu não fui, é só Deus mesmo que cuida. Eu lembro que a Laura caiu uma vez, perto de pessoas, eu não estava. Eu falei, mas como que pode, com 2 anos, deixar uma criança cair e machucar o rosto? Isso é a primeira filha, Maria de primeira viagem, eu achei um absurdo. Isso é falta de cuidado. Tá bom, aí isso a gente morava em Rio Preto. Eu andando com ela lá na represa, de mão dada, e ela tropeçou numa pedra e caiu e bateu o rosto no chão. Eu estava segurando a mão dela, só que escapou a mão. Eu não pude fazer nada, a única coisa que eu pude fazer é ir lá pegá-la no chão com o rosto machucado. Ali eu percebi como que a gente é impotente, a gente não consegue proteger os filhos nem com a mão dada, é só Deus. Aí outra vez foi com o Levi, ele subindo, ele tinha uns 2, 3 anos, ele estava subindo, a porta do carro estava aberta, e ele foi desviar da porta ali naquele barranco, caiu, e eu fiquei olhando, esperando ele chegar lá embaixo, bateu a cara na quina, virou e caiu de novo, para depois eu chegar, porque eu não tinha como descer, senão eu pisaria em cima dele. Ele quebrou um dente, ele tem uma marca na boca até hoje aqui, eu não pude fazer nada, só pude ficar olhando ele bater a cara na quina, e depois ver o que tinha acontecido, e agradecer a Deus, só quebrou o dente naquele momento. E aí eu mais uma vez aprendi, é o Senhor que cuida dos filhos, o Senhor que cuida do bebê, desde quando está na barriga, e é Ele que protege, e nós não conseguimos fazer nada. Mas por trás do orgulho, alguns pais acham que podem. O orgulho de não admitir injustiça contra si mesmo. A pessoa esquece tudo de bom que a outra pessoa já fez, só se lembra daquela última vez que a outra falhou. Pode ter feito 10, 100, 20 coisas boas, mas se ela falhar, aí aquela é a que fica marcada. Daí saem palavras do tipo, você nunca se importou comigo, você sempre me trata mal, você nunca me ajuda. Outro pecado também, bem conhecido, é o perfeccionismo. O perfeccionismo é um pecado de orgulho. Orgulho de presumir que seja perfeito ou que faça as coisas perfeitamente. Perfeito é só Deus, os seres humanos vão falhar. Não nos enganemos com as afirmações do tipo, eu não sou perfeito, mas, o que as pessoas falam? Porque sabe que só perfeito é só Deus. Mas quando a pessoa fala, eu não sou perfeito, mas eu faço de tudo para conseguir fazer o melhor, olha o orgulho aí por trás. Só com a tal expressão a pessoa já está presumindo ser melhor em algum aspecto do que outra. Eu não sou perfeito, mas nessa parte aqui eu sou melhor que muita gente. Um exemplo disso é o caso real de uma pessoa que vivia chamando os colegas de trabalho de cabecinha esquecida. E fazia isso continuadamente, humilhando os colegas. Não perdoava os mínimos esquecimentos, porque pressupunha que sua mente era infalível, excelente, nunca esquecia-se de nada. Até que chegou o dia em que esqueceu-se de fazer um importante pagamento para a empresa, o que deu à firma um substancioso prejuízo. Quando se deu conta do erro cometido, em vez de admiti-lo, confessando o que ela resolveu fazer, deixar o eu tomar conta, mentiu, afirmando que havia feito sim tal pagamento, e inventou uma história qualquer,
mas a mentira tem perna curta. A verdade veio à tona. E essa pessoa teve que ser demitida. Porque nem confiável era mais. Isso tudo por quê? Por causa do orgulho de ter que manter a reputação da memória excelente. Você é muito esquecido. Ô, cabecinha, hein? Sempre esqueci. Eu não esqueço nada. Aí o dia que esqueceu, tinha que ficar mantendo a reputação. Porque ia ficar feio, né? Admitir. Esqueci de fazer o pagamento. Você não esquece nada? Imagina a vergonha que não ia passar. Mas aí o orgulho ferido ali, falou, não, eu vou mentir nessa aqui, depois eu dou um jeito. Sempre assim, né? Depois eu dou um jeito. A segunda coisa que vemos aqui, é que Deus requer que detestemos o nosso orgulho. Então nós vimos o que é orgulho. E Deus quer que a gente deteste o orgulho. Olha o que diz Provérbios 8:13. Lembra que isso foi um versículo do mês, né? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância. O mau caminho eu os aborreço. Na versão NVT diz assim: quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O Senhor quer que detestemos o orgulho. Tendemos a detestar o orgulho e a arrogância dos outros. A gente não gosta de pessoas arrogantes. A gente não gosta de pessoas orgulhosas. Facilmente a gente aponta esse pecado na vida dos outros. Nossa, que arrogante. Hein? Que orgulhoso. Isso é fácil a gente fazer. A gente não gosta mesmo. Mas nos esquecemos de nós mesmos. E que muitas vezes somos orgulhosos em áreas que não reconhecemos. Esquecemos de que Deus requer que odiemos o orgulho e a arrogância em nossos corações. É claro que temos que odiar a arrogância e o orgulho nos outros também. Não é uma coisa que devemos gostar só porque é dos outros, mas dos outros e em nós também. Isso que o Senhor requer de nós. E por fim, eu quero fazer uma leitura de uma passagem de 1 Coríntios 26-31, que diz que Deus requer que nos orgulhemos somente no Senhor. Se você quer se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe no Senhor. Olha o que diz: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera louca para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos que a Tua palavra é bem clara quanto à questão desse pecado que muitas vezes fica escondido em nossos corações. É um pecado que às vezes nós nem percebemos e que o Senhor requer que nós o abandonemos, que nós o odiemos, que possamos lembrar da Tua palavra que diz que se formos nos orgulhar, que nos orgulhemos no Senhor por aquilo que o Senhor fez por nós ao dar sua vida vindo nesse mundo para que pudéssemos ser salvos e sermos libertos do pecado, inclusive do pecado do orgulho.
Pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que cada vez mais possamos eliminar esse rei que insiste em ficar em nossos corações, para que possamos juntos, como servos do Senhor, servir aos propósitos do Senhor nesse mundo. Pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que haja edificação mediante a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.